Ok, pessoal, a gente acabou de sair do ADA, acabou de fazer o registro e acabou de pegar o nosso DancePin. A gente vai para o nosso segundo cadastramento, que vai ser no ECE ou no WES. Bom, vamos lá. O que essas empresas fazem? Tanto o ECE quanto o WES, eles fazem equivalência de documento. Queria pedir desculpa, mas meu teclado não tem acento, então todas as palavras vão aparecer sem acentos. Então vamos lá, de novo. O que o ECE e o WES, eles fazem? Eles fazem equivalência de documento. Algumas pessoas confundem equivalência com tradução. Tradução é quando você pega de uma língua e passa para outra língua. No nosso caso seria do português para passar tudo para o inglês. Essas empresas elas não fazem isso. Elas fazem equivalência. O que é equivalência? A gente tem que entender que a gente consegue medir e quantificar coisas de diferentes maneiras, por diferentes métricas. E o que acontece? Você pega a medição de uma métrica e passa para outra métrica. Vamos exemplificar. Aqui nos Estados Unidos, basicamente, todas as métricas são diferentes do Brasil. Enquanto no Brasil a gente usa quilômetros por hora, aqui nos Estados Unidos eles usam milhas por hora. Enquanto no Brasil a gente usa graus Celsius, aqui eles usam Fahrenheit. Enquanto no Brasil a gente usa quilos, aqui eles usam pounds. Enquanto no Brasil a gente usa metros, aqui eles usam pés. Então são diferentes maneiras, diferentes métricas de se medir a mesma coisa. Então, por exemplo, o que essas empresas fazem? Elas pegam, por exemplo, a métrica, você pega 100 km por hora. Quanto que vale 100 km por hora em milhas por hora? 100 km por hora equivalem ou correspondem a 62 milhas por hora. A velocidade ela não ficou mais rápida ou mais lenta, é exatamente a mesma velocidade, mas por uma métrica diferente. Quanto que vale 10 quilos em pounds? 10 quilos equivalem a 22 pounds. Não ficou mais pesado, não ficou mais leve, é exatamente o mesmo peso por métricas diferentes. Então essas empresas elas pegam um número de uma métrica e elas veem o quanto correspondem, o quanto equivalem em outra métrica. E por que a gente tem que fazer isso? Cada país ele tem a sua própria maneira de quantificar e qualificar o desempenho de um aluno. Então, por exemplo, no Brasil, quando a gente vai fazer as provas, as notas elas são dadas por número. Você tirou 5, você tirou 7, 8,5, 10. Aqui nos Estados Unidos, eles qualificam e quantificam por letras. Você faz uma prova e você tira A, B, C. Da mesma maneira que para a gente é difícil entender quanto vale um C, para eles é difícil entender quanto vale um 7. Então essas empresas, elas trazem, imagine, a gente está falando do Brasil, tem que entender que cada país vai ter sua maneira. Então como é que você vai apresentar isso, por exemplo, para um programa americano e eles vão entender sua nota? Então a gente tem que passar todos os dados para uma empresa. Essa empresa vai trazer os dados brasileiros para as métricas americanas, para que os programas americanos eles consigam entender o seu desempenho acadêmico e consigam comparar com os outros candidatos. Então, essas empresas elas não fazem tradução, elas trazem as notas das métricas, no nosso caso, brasileiras, para as métricas americanas. E quais os documentos que eu tenho que mandar para eles analisarem? Como eu vou enviar? Eu vou enviar por correio, eu vou enviar por e-mail? Como que eu vou enviar e quais são esses documentos? Tudo isso eu vou falar um pouco mais na frente. O objetivo agora, na ordem, é entender o que essas empresas fazem, entender a lógica do processo. Então eu vou ter que mandar documentos para uma empresa para que ela transforme as minhas notas brasileiras em notas americanas. Elas não estão traduzindo, elas apenas estão fazendo a equivalência de documentos. Bom, a gente tem duas empresas. A gente tem o ECE e o WES. Se elas fazem a mesma coisa, qual das duas eu vou fazer ou eu tenho que fazer as duas? Eu vou começar falando do ECE. E por que eu vou falar do ECE e quando eu for fazer a demonstração de cadastramento, a gente vai fazer no ECE? Porque o ECE, ele é aceito pela maioria dos programas. Mais de 95% dos programas aceitam o ECE. Então ele é disparado muito mais aceito do que o WES. Outra vantagem que o ECE tem é que ele vai te fornecer o GPA, que é o Grade Point Average. Eu estou falando até agora que cada país vai ter a sua maneira de quantificar e qualificar o desempenho de um aluno. E o GPA, sem sombra de dúvidas, é a maneira mais simples e mais utilizada no sistema americano de educação de quantificar e qualificar o desempenho de um aluno. Como é que ele é feito? Ele vai pegar todas as notas do aluno,
do desempenho dele inteiro e vai transformar em apenas uma nota. Só que enquanto as provas individuais, elas são dadas as notas por letra, o GPA é dado por número. E esse número ele vai de 1 a 4. Então o que acontece? Através da nota do seu GPA, você já sabe qual é a média desse aluno. Se ele é um aluno A, B, C, enfim. Você consegue através de uma única nota. No Brasil a gente não tem esse sistema. Então, para a gente é um pouco difícil de calcular. Quando você fizer a sua documentação, você enviar para o ECE, eles vão fornecer para você já a nota do GPA. E quando que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar tanto no nosso currículo, quando a gente montar o nosso currículo, quando for na parte de aplicações, e a gente tiver que montar o currículo, é importante você ter o seu GPA. E quando você estiver fazendo as aplicações para alguns programas, durante as aplicações, alguns programas, eles solicitam o GPA. Então, é importante que você já tenha essa nota pronta. Quanto que custa para o ICE ele fazer essa equivalência de documentos? Eu coloquei aqui $195 e alguns asteriscos. Primeiro, essa nota é baseada em dezembro de 2022. Esse curso está sendo gravado no finalzinho de 2022 e no começo de 2023. Esses valores eles são atualizados em dezembro de 2022. Por que eu coloquei um asterisco? Quando você manda seus documentos para fazer a equivalência, você vai pagar esse valor, 195. Só que tem dois outros serviços extras que você também vai ter que pagar. Então, 195 é único e exclusivamente para fazer a equivalência. Quais são esses outros dois serviços? O primeiro serviço, quando você mandar os seus documentos para o ICE vai mandar para você, por correio, tudo em papel. Tudo que eles fizeram, toda a equivalência. Então você vai ter na sua casa a equivalência em papel. Só que esse documento que eles vão te mandar não é num envelope selado. E uma vez que não seja num envelope selado e carimbado, eles não consideram isso como um documento oficial. Veio deles, mas uma vez que não esteja selado, não é oficial. Então você vai ter um report, você vai ter tudo que eles fizeram, mas sem ser oficial. Se você quiser ter um envelope selado e oficial, você vai ter que pagar extra por envelope. E por que é importante você ter alguns envelopes? Eu recomendo pelo menos 3 a 4. Vão ter muitos programas que durante as aplicações, eles não vão querer só por e-mail, eles vão querer um envelope selado. Então é opcional você ter esse envelope selado e você vai ter que pagar por envelope. Mas eu recomendo que vocês tenham pelo menos de 3 a 4. Qual é o outro serviço que você também tem que pagar? Uma vez que eles fizeram a equivalência dos documentos, eles vão ter o registro online. Eles vão ter lá toda a documentação. Se você quiser que eles mandem para qualquer instituto, você vai ter que pagar também, por instituto. Então, para você receber oficialmente, você vai ter que ter uma carta. Para você receber um envelope selado, você paga. E para que eles enviem o serviço que eles fizeram, eles também vão cobrar por destinatário. Então, 195 é simplesmente o ato de fazer a equivalência. Se você quiser ter qualquer carta oficial e se você quiser que eles mandem para qualquer instituto, você vai ter que pagar essa. Por isso que eu coloquei asterisco. Se o ICE ele é aceito pela maioria dos programas, e se o ICE ele vai me fornecer o GPA, por que eu vou fazer o WES? Eu vou falar do WES por dois motivos. Primeiro, durante a sua aplicação, se você ouvir, nossa, o WES, o que é? Meu Deus, será que eu comi bola? Será que eu deixei para trás? Será que eu não fiz? Para que você não entre em desespero. O WES ele faz exatamente a mesma coisa que faz o ICE. Se você já fez o ICE, você não precisa entrar em pânico ou ficar desesperado com isso. Então, por que eu vou fazer o WES? Primeiro, ele é aceito em praticamente todos os programas canadenses. Ué, mas a gente está falando de como validar o meu diploma nos Estados Unidos, não no Canadá. Verdade. Mas existe especificamente um programa em Rochester, que fica no estado de Nova York, quase que na divisa do Canadá, que ele exige o WES, ele não aceita o ICE. Ah, então você está falando do ICE exclusivamente por causa de um programa? Não, eu estou falando para que vocês entendam que existe uma outra opção que faz exatamente a mesma coisa. Ele é aceito pela minoria dos programas, porém existem pouquíssimos programas que exigem único e exclusivamente o WES, como esse programa de Rochester. Esse programa de Rochester, ele é muito procurado. Por quê? Porque ele é um programa que para
para os padrões americanos, ele é muito barato. Ele é um programa de ADD, eu vou falar mais na frente, quando eu falar só de programas, tipos de programas, quais as vantagens e desvantagens de cada programa, aí vocês vão entender o que é um ADD, mas é um tipo de residência. Então, ele, para os padrões americanos, ele é muito barato. Para você ter uma ideia, o programa que eu vou fazer em Boston, o tuition, é 90 mil dólares por ano. Então, em 2 anos, são 180 mil dólares, sem contar moradia, alimentação, transporte. Só o tuition da faculdade. Chicago, se eu não me engano, que é a mais cara dos Estados Unidos, se eu não me engano, está 180 mil dólares o ano. São 360 mil dólares só de tuition, sem contar moradia, transporte e alimentação. A média dos programas de ADD é um pouco mais baixo. Geralmente você paga entre 60 e 70 mil dólares, então a gente está falando entre 120 até 150 mil dólares em média, os 2 anos só de tuition. Quando a gente fala de Rochester, ele está variando mais ou menos entre 25 e 27 mil dólares cada ano. Então você está falando entre 50 e 60 mil dólares você pagou o programa. Então, comparando com a média americana, é um programa muito barato. É por isso que eu estou falando. Ele é um tipo de programa que só aceita o WEF. Então, por vezes, você não vai fazer só o ICE, mas você também vai fazer o WES. Quanto que custa? Ele está custando, de novo, 160 dólares só a parte da equivalência. Se você quiser ter uma carta selada, considerada oficial, ou quando você quiser que eles mandem para algum instituto, são custos extras. Bom, independente de ser pelo ICE ou WES, a validade desse documento é de 5 anos. Eu vou contar a história de um amigo que ele fez todo o processo, fez tudo normal, e o que acontece? Acabou demorando um pouco para fazer entre uma prova e outra, também teve que fazer algumas vezes as provas, enfim. Quando chegou na parte de aplicar para as faculdades, já tinha passado mais de 5 anos. Então ele teve que acabar pagando tudo de novo, toda essa parte de novo do ICE, porque já estava vencido. Então quando eu falo para vocês assistirem todos os módulos, entenderem tudo, como funciona todo o processo, eu dividi em módulos, mas um se conecta com o outro em algum ponto, no começo, no meio ou no fim do processo, todas as informações elas vão se conectar. Então assistam todos os vídeos, entendam como tudo se conecta para você se planejar de uma maneira que você não tenha que ficar gastando dinheiro a mais e perdendo tempo. Então se planejar vai demorar um pouquinho de tempo, não é muito, mas ele vai economizar lá na frente muito dinheiro e muito tempo.